Fala seus clientes do Paris 6, e aí? E aí, começou mais um episódio da TV Pichote, o canal do mais fraco. Programa idealizado por mim, Gabriel Lima, escrito por mim também, gravado e editado pelo Fofão, valeu Fofão, que conta com a colaboração de Roberto Nascimento Anastácio, nosso jornalista, a única pessoa alfabetizada aqui da equipe. Segundamos com cabelinho na régua. Inclusive queria mandar um abraço aqui pro Pedrinho, cabeleireiro aqui da quebrada, aqui ó, autor dessa obra na minha cabeça. A princípio feito contra a minha vontade, mas que depois eu até gostei do resultado aí. Valeu, Pedrinho. Nada novo sob o sol. A viagem do Lula à China acabou sendo adiada, o presidente parece que pegou uma pneumonia aí. O PT continua brigando entre si, atrapalhando o governo, né, cometendo aí várias gafes, várias atrapalhadas, briga entre ministros e tal, que nem vale a pena comentar, mas só dando um toque aqui. Ô Glaze, vamos reunir aí o Partido dos Trabalhadores em torno do governo, né? Oposição dentro do próprio partido é difícil. A outra coisa que continua igual é a imprensa brasileira, né? Continua aí trabalhando como serviçal, se abdicando de fazer o verdadeiro jornalismo para prestar o favor e a subserviência aos seus senhores, os donos da imprensa e da comunicação no Brasil, que pautam o debate público à sua maneira e ao seu bem-querer. A única coisa nova que aconteceu em relação a isso foi na sexta-feira, quando a Arena CNN recebeu o ator Pedro Cardoso, nosso saudoso Agostinho Carrara da Grande Família. O Pedro Cardoso, na real, já faz um tempo, bastante tempo que ele vem atuando em suas redes sociais como um articulista ali, né? Ele vai escrevendo, dando suas opiniões sobre o debate público, sobre a política, opiniões interessantíssimas, inclusive. Mas, bicho, na sexta-feira ele resolveu fazer o papel do ombudsman, mas sem ser convidado. Não, na realidade ele foi convidado para o programa, ele só não foi convidado para fazer o ombudsman. Para quem não sabe, o ombudsman, ele é uma figura do jornalismo que atua na autocrítica dos meios de comunicação e da própria atuação da imprensa. É o cara que o jornal paga para criticar o próprio jornal, tá ligado? Essa figura ganhou muita importância no Brasil a partir dos anos 60, numa reforma editorial promovida pela Folha de São Paulo, e aí que os outros jornais acompanharam. E viveu o seu auge nos anos 80 no Brasil, tendo grandes colunas, assim, com grandes repercussões e de muito destaque, muito boas, inclusive. É um trabalho que vale a pena aí para levantar como estudo e tal, para entender o jornalismo brasileiro. Mas atualmente a figura do ombudsman ele não vive o mesmo prestígio que viveu em outros tempos, né? É uma figura que meio que desapareceu aí, não tem mais tanta importância dentro do jornalismo de maneira geral. Mas, bicho, pra quem assistiu sexta-feira o Arena CNN, pôde ver um verdadeiro ombudsman em atuação, protagonizado aí pelo grande Agostinho Carrara, Pedro Cardoso. Simplesmente, bicho, o cara desceu a lenha na CNN, desceu a lenha nos métodos jornalísticos do canal que ele tava e de toda a imprensa tradicional. Foi uma coisa louca, bicho, incrível. Cara, o Tinho denunciou a farsa dos debates promovidos pela CNN e falou o seguinte, que na realidade eles não levam informação e nem debate, mas na realidade trabalham como uma agência publicitária ideológica do interesse de seus donos, ou seja, os magnatas do meio de comunicação da imprensa brasileira, que a gente já falou aqui e vai falar muito mais, porque esse canal é pra isso. Uma coisa que a gente já falou aqui é isso, né? É que o meio de comunicação no Brasil, a imprensa brasileira, ela é comandada por 13 famílias de magnatas. Famílias essas que pertencem à burguesia brasileira. Ou seja, a burguesia brasileira dona de jornal jamais vai atuar contra o seu próprio interesse. Haja vista o tratamento que a imprensa deu à questão da taxa de juros que a gente comentou aqui semana passada. E aí a gente já pode perceber que a imprensa que eles chamam de imprensa livre não é tão livre assim. É ponto pacífico de discussão para qualquer economista que a taxa de juros alta no Brasil, como ele está agora, ela não favorece ninguém, absolutamente ninguém, além dessa minoria de bilionário parasita que vive de especulação, que vive de dobrar sua renda com juros. Nem você aí, ô trader, que acha que é investidor aí, pegou fundo de garantia para comprar criptomoeda e ações na bolsa, nem você ganha com isso. Só uma minoria de bilionários que se favorecem desses juros altíssimos. E a gente viu o tratamento que a imprensa deu para isso, contra o interesse de toda uma nação,
só defendendo o interesse dos seus chefes, que são magnatas, bilionários e que usam o meio de comunicação para defender os seus interesses. Mas vamos lá, vamos voltar para o programa Arena CNN. Só para contextualizar, o programa começou noticiando a indicação da Dilma para a presidência do Banco dos BRICS. E aí quando passou para os comentários, foi aquele show de horror que a gente já conhece, de machismo, de preconceito e de burrice mesmo, cara. A Raquel Landim, o Joel Pinheiro e o Hélio Beltrão cometeram um show de horrores, cara, de desinformação, de preconceito, de machismo e de burrice. Eles deram uma verdadeira aula de como o jornalismo não deve acontecer. Para você ter uma ideia, a bancada, eles eram unânimes em dizer que o Marcos Truirro, que é o ex-presidente do Banco dos BRICS, era mais qualificado do que a Dilma, né? E eles estavam justamente fazendo isso, questionando as credenciais da ex-presidente Dilma Rousseff para assumir o Banco dos BRICS. Agora, vamos entender. O BRICS é um bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Banco do BRICS, ele existe justamente para criar, para financiar e criar investimentos em obras de infraestrutura para os países que compõem esse bloco. E a Dilma, cara, quando ela era ministra do governo Lula, ela simplesmente criou o PAC. O próprio Lula dizia isso, que a Dilma era a mãe do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E o PAC nada mais é do que o maior programa de investimento em infraestrutura que o Brasil já promoveu. E a Dilma que criou esse programa. Mas, para a bancada da CNN, isso não é suficiente para credenciar ela a presidir um banco que faz justamente isso: investimento em programas de obras de infraestrutura. Então, ô bancada da CNN, mesmo a Dilma tendo criado o PAC, ela não é qualificada. Qualificados são vocês aí, né, os seus engravatados do caralho. Nesse primeiro assunto, o Pedro Cardoso não quis nem comentar, cara. Ele ficou constrangido, ele só deu risada lá do show de preconceito, principalmente aquele Hélio Beltrão tava promovendo contra a Dilma, ironizou, mas ele nem comentou, cara. O trecho que repercutiu na internet foi logo depois do programa noticiar o atentado lá contra o Sérgio Moro que a Polícia Federal conseguiu desarticular, né? E aí o pessoal comentou e bababá, todo mundo deu aquela famosa puxada de saco no Sérgio Moro, até que chegou a vez do nosso querido Tinho falar. O cara virou um siri na lata, bicho, e falou a real sobre a imprensa brasileira, que acho que muita gente gostaria de falar. E melhor de tudo, dentro do estúdio deles. Não estava dentro de fato, porque ele estava participando ali online. Mas enfim, ele estava ao vivo dentro do programa da CNN e aproveitou esse espaço para criticar justamente esse método jornalístico aí que a gente já conhece da velha imprensa brasileira. Então vamos ver aqui, ó, o Tinho jantando Joel Pinheiro, Hélio Brandão e Raquel Landim. Me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque nossa democracia... Então, isso é um fato, né? Que a imprensa brasileira até hoje não fez autocrítica, com raríssimas exceções. A investigação do Intercept Brasil, através da Vaza Jato, que vazou as conversas entre os procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, comprovou que ele atuou para fazer daquele tribunal uma farsa, para condenar o Lula. Então aquilo ali não foi um julgamento justo. O que ele fez foi promover uma inquisição contra o Lula que não deu direito nem à defesa. Isso aí está provado pela reportagem do Intercept Brasil. Não é um devaneio, é um fato. E até hoje, mesmo depois da reportagem do Intercept Brasil, que denunciou os crimes do Moro, até hoje a imprensa, que também perseguiu o Lula durante a Lava Jato, não fez uma autocrítica. Juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem,
pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Espera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio Pedro, que o poder traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fiz um comentário a respeito O Pedro Cardoso, ele chama atenção de como o fascismo, ele quer dominar as pessoas através da linguagem, do discurso. Isso é muito potente. Isso chama a gente também para uma reflexão do seguinte, de que não é à toa que o Brasil chegou nessa situação. Não é à toa que você viu o seu vizinho lá defendendo coisas absurdas, cara, defendendo atrocidades contra a vida humana, né? Passando de todos os limites éticos do convívio social. E a imprensa brasileira, por mais que hoje ela se faça de engravatada, de diplomática, de democrata, ela tem as mãos sujas de sangue, porque ela contribuiu para a ascensão do fascismo no Brasil, principalmente quando se trata de Sérgio Moro e quando se trata da Lava Jato. O que a imprensa promoveu de perseguição à política é onde se inicia a ascensão do fascismo no Brasil. E a imprensa tem um papel protagonista nisso. Os jornais de grande circulação, os grandes telejornais de maior alcance, tá? E também esses jornalistas aí carimbados, Merval Pereira, Vera Magalhães, todo mundo fez vista grossa para os desmandos, para as violações dos direitos constitucionais, dos direitos penais, dos direitos de processo penal que o Sérgio Moro violou para perseguir Lula, passando por cima das leis brasileiras. E a maioria dos jornalistas, a maioria dos meios de comunicação, dos jornais, fecharam os olhos para isso. E isso foi o que deu o pontapé inicial para essa grande ascensão do fascismo. É um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática, onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que na verdade é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir e esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos, porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. Essa questão também é interessante, né? É a coisa da lacração. Isso acontece muito aí, porque a internet ela repercute esses debates, principalmente a galera da extrema direita e a máquina de fake news. Eles pegam um trecho desse debate e saem compartilhando na internet de alguma pessoa lacrando em cima de outra, né? E aí que o Pedro Cardoso faz a crítica, que na realidade ele não é feito um debate de fato, onde há ali uma predisposição das pessoas que estão debatendo em convencer umas às outras. Não é para isso que é realizado esse debate. Esse debate é feito para gerar conteúdo e para esse conteúdo ser disparado nas redes sociais para os seus próprios nichos, para os seus próprios grupos, né? Não há o interesse de se fazer um debate público sério e onde as pessoas ajam de maneira democrática de fato, né? Onde haja a possibilidade do convencimento do outro. Não existe. É isso que o Pedro Cardoso denuncia aqui, ó. É uma farsa, só uma matéria-prima para geração de conteúdo que vai se espalhar depois para os seus próprios nichos. E não é só apenas, amigos, este programa. Eu vim a este programa porque queria viver a experiência de estar dentro destes programas que são pretensos debates. Pretensos debates, ótimo. Desculpem, não são debates. São monólogos que empobrecem, mais uma vez, a mobilidade do pensamento. Ó, ele falou difícil aqui, mas vou traduzir para vocês numa linguagem mais acessível e mais popular. O que ele quis dizer é que essa palhaçada que a imprensa promove e chama de debate, na realidade contribui para o emburrecimento das pessoas, porque ninguém quer debater nada. As pessoas nivelam por baixo o debate público dos temas de grande interesse nacional apenas com lacração. Inclusive, pode pegar até a própria argumentação desses caras aí, ó. É de baixíssimo nível, quando eles vão tentar desqualificar a Dilma para assumir o banco dos BRICS. Pedro, posso pontuar? Eu, da minha parte, vou
brevemente, estou profundamente interessado sim no que você está falando e por isso quero estabelecer aqui uma troca e um diálogo. Porque eu acho que existe uma resposta para esse questionamento que você coloca, que não coloca uma notícia dessas ou a escolha de dar essa notícia numa luz tão ruim. Veja, você tem uma opinião muito negativa sobre o Sérgio Moro. Então, aí começa a querer fazer o paralelismo entre Lula e Moro. Veja, você tem uma opinião muito negativa sobre o Sérgio Moro. Perfeito, direito seu. Outras pessoas têm opiniões diferentes. Tem pessoas que têm opiniões as mais profundamente negativas sobre o Lula, também direito delas. Aí começa a canalice da imprensa brasileira, de querer tratar de um paralelismo que não existe entre Moro e Lula ou entre Lula e Bolsonaro. Não se trata disso. De um lado a gente tem a civilidade, a democracia, e de outro lado a gente tem a barbárie, o fascismo. Porque uma coisa é você discordar do outro dentro da democracia, outra coisa são esses agentes públicos, né, esses agentes políticos da extrema-direita que querem violar a democracia, querem violar inclusive o direito da imprensa. Uma coisa é o Lula combater as ideias, as opiniões dos jornalistas brasileiros. Isso é uma coisa. É combater as opiniões, combater as ideias. Outra coisa é você ameaçar a imprensa, como fez o Bolsonaro várias vezes. Então não existe essa dicotomia que confronta Lula com Bolsonaro. Lula está no campo da democracia e Bolsonaro está no campo da ditadura, do fascismo, assim como o Moro, que o Pedro Cardoso vai falar aqui um pouco mais à frente porque que ele está na mesma prateleira que o genocida. Tem visões diferentes. Agora Lula, Sérgio Moro, eles são representantes dos brasileiros. Eu estava rindo aqui porque é engraçado, o colega está com dificuldade que a voz faz um eco, né? E às vezes o eco da voz da gente realmente atrapalha o nosso próprio pensamento. Eu achei... Porra, que ele deu uma zoada no Hélio Brandão, né? Porque acho que o microfone do Hélio tava com eco, aí ele aproveitou para dar essa zoada, porque a cabeça... quis dizer que a cabeça do Hélio é vazia, portanto faz muito eco dentro da cabeça dele. Só simbolicamente engraçado isso. Mas eu queria dizer, se vocês me permitem, que acho que a dificuldade de diálogo é algo natural do ser humano, sabe? E eu trabalhei em televisão a minha vida inteira, então, assim, não sou jornalista, não tenho o hábito que os colegas têm de estar todos os dias dando notícias e tal, mas tem um hábito muito grande com a comunicação através do meio eletrônico, sabe? E o meio eletrônico, para quem está assistindo em casa, ele cria uma dificuldade ainda maior de ser permeável à ideia, que não é a ideia que você já tem. E nós estamos falando do Brasil como se o Brasil não tivesse vivido nos últimos 6 anos sob um regime muito agressivo à democracia, entende? Eu acho que não podemos mais falar do Brasil como se o Brasil não tivesse botado na presidência da República um torturador, um homem que defende a tortura e que até hoje há milhões e milhões e milhões de brasileiros que defendem um homem que defende a tortura. E nós tratamos desse fato como se ele fosse um fato corriqueiro da nossa vida democrática. É bom lembrar que Sérgio Moro foi ministro da Justiça de um regime fascista. Então, quando falarmos de Sérgio Moro, não é uma questão meramente de opinião, eu gosto ou não gosto, não, é uma questão de fatos. Ele foi ministro da Justiça de um regime liderado por um torturador. Ou eu estou dizendo uma inverdade? Se liga. E aí, Bolsonaro ele era um torturador, literalmente, acho que não, Pedro. Ele era um apoiador da tortura, ele deu diversas declarações nesse sentido, mas acho que não consta que ele tenha torturado ninguém pessoalmente. Eu vou lembrar o momento em que ele torturou uma pessoa. Olha a tentativa de passada de pano da Raquel Landim e do outro lá, Joel Pinheiro. Olha a tentativa de passada de pano. É por isso que essa imprensa é canalha e 1000 vezes canalha. Porque eles querem fazer um falso paralelismo entre o Lula, que faz uma declaração que pode até ser inconveniente, impertinente, inadequada, tudo bem. Mas querer comparar com um fascista torturador é demais, é de muita canalice. E agora, vocês vão ver que o nosso querido Tinho vai dar uma jantada e vai dar uma aula de jornalismo para eles e explicar por que não existe paralelismo entre Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro é sim um torturador. Olha aí.
Eu vou lembrar o momento em que ele torturou uma pessoa pessoalmente. Quando ele fez o voto dele a favor da abertura do processo do impeachment de Dilma, ele fez um elogio ao torturador dela, na presença dela. Pois bem, me desculpem, elogiar o torturador, no caso um torturador condenado, na presença da vítima torturada, é reincidir no ato de tortura. Ele fez isso publicamente. Esse é um ato de tortura. E outra coisa, defender a tortura é também um ato de tortura. Então ele é um torturador. E Sérgio Moro serviu ao torturador. E, no entanto, nós estamos discutindo aqui se Lula falou, se Sérgio Moro, isso e aquilo, como se Sérgio Moro fosse uma pessoa que merecesse o nosso respeito. E desculpem, Sérgio Moro é uma pessoa desprezível, não é questão de opinião. Ele foi ministro da Justiça do governo de um torturador. É isso que me espanta, que esse debate, como eu digo, fique fingindo que que o Brasil não passou pelo que passou. O Brasil não é o mesmo que era antes. O Brasil tem que olhar na sua própria cara e ver que é um país fascista, um país que botou na liderança um homem torturador. Nós não podemos estar fingindo que isso não aconteceu, que é uma questão de opinião, é uma questão de gosto. Ah, você gosta de Sérgio Moro, eu não gosto de Sérgio Moro. Não é, eu não gosto nem tanto assim de Lula. Se aqui o Bolsonaro... Não é disso que se trata. É outra história, amigos. Bicho, é foda, né? Aí o outro lá, já querendo passar pano de novo. Bicho, é torturador que fala, é genocida, é miliciano. São essas características que definem Bolsonaro. Bolsonaro era presidente da República, eleito por um segmento da população brasileira. Evidentemente, tem declarações dele que todos nós criticamos aqui, o passado, que aos poucos também foi sendo revelado, tudo como a gente faz ao longo de cada governo. Mentira, né? Mentira. Ao longo de cada governo, não, né? A passada de pano que a CNN deu pro Bolsonaro é uma coisa absurda, né? Sem contar o tanto de espaço que deu pra maluco antivacina, com esse papo aí de querer ouvir os dois lados, dando espaço pra terraplanista, pra negacionista, pra cara que defendia tratamento com cloroquina, comprovadamente ineficaz, pra cara que ia falar pro público contra a vacina no meio de uma pandemia. Então, ô CNN, você não vem querer pagar de imparcial aí não, que a gente sabe. A gente sabe que vocês são canalhas. E nós só não sofremos um golpe de Estado efetivo porque Donald Trump não se elegeu nos Estados Unidos. Eu acho que se o Trump tivesse se reeleito, muito provavelmente ele apoiaria um golpe de Estado no Brasil, e o grupo desse Jair Bolsonaro e as pessoas em torno dele, eles não têm nenhuma timidez em dar um golpe de Estado aqui no Brasil. E eu vejo essa nossa conversa aqui, que é uma conversa que a gente humanamente tenta descontrair, porque ninguém aguenta ficar tão preocupado e tão sério o tempo todo, mas eu sinceramente não tenho vontade nenhuma de me descontrair quando o assunto é esse. Eu acho que o fascismo brasileiro, ele mobilizou o pensamento. Há 44% disso aí na tal pesquisa, de pessoas que o Brasil vira um país comunista, o que é um delírio absoluto, né? E na minha visão, uma das coisas que fez o pensamento cair mobilizado é a ausência de uma sincera dialética no jornalismo, entende? Uma sincera dialética, é isso que a gente falou aqui nos outros episódios também, né? O espaço para o contradito, o espaço para o confronto de ideias. O que a gente tem na mídia brasileira, na imprensa brasileira, é justamente uma hegemonia do pensamento, e do pensamento neoliberal, que defende sempre as mesmas ideias. É isso que o Tinho está dizendo aqui, que não há espaço para o confronto de ideias dentro do jornalismo brasileiro. Não há espaço para contradição, não há espaço para opiniões distintas. A taxa de juros que a gente já debateu aqui, e a gente pega as opiniões dos jornais, são todas hegemônicas em dizer a mesma coisa, que é o quê? Defender essa taxa de juros que só interessa a uma minoria de bilionário, que ninguém ganha. E mesmo assim, a imprensa se presta esse papel de defender os interesses dessa minoria bilionária. Mesmo assim. E não há espaço no debate para um professor da USP, para um professor de economia que pense diferente e venha trazer argumentos diferentes. É só prestar atenção aí. Por isso que eu insisto nesse ponto. Tem um capitalista que investe na venda de informação?
paga para ouvir o que não quer. E aqui ele está jogando luz sobre a realidade, né? Os donos de jornais, os donos dos meios de comunicação, dos canais de TV e dos canais de rádio, eles são capitalistas, né? Eles são empresários que visam o lucro. E eles são a burguesia brasileira. Portanto, eles não querem ver os seus próprios canais de comunicação atacando os seus interesses. É sobre isso que o Pedro Cardoso está jogando luz de uma maneira muito sóbria, de uma maneira muito lúcida, e que eu queria ver mais vezes, inclusive, na televisão brasileira, mas que infelizmente a gente sabe que é difícil, né? Porque os meios de comunicação no Brasil, eles são uma hegemonia de 13 famílias de magnata, filhos da puta. Nós jornalistas, aqui eu estou sendo irônico, eu não sou jornalista, temos que botar na mesa do público a opressão que nós sofremos dos nossos empregadores. Nós não temos total liberdade. Eu vou falar de mim. Na TV Globo, quando eu trabalhei, eu habitei a interseção ideológica possível entre eu e os interesses da TV Globo. Mas eu não sou jornalista. A minha matéria-prima não são fatos, são invenções. Talvez seja mais fácil para mim dialogar com os interesses do vendedor do meu trabalho do que para vocês, jornalistas. E eu pergunto a vocês, vocês são pessoas livres? Vocês, quando vão trabalhar, vocês sentem alguma pressão do interesse do capitalista que emprega vocês? Olha, está na hora da entrevista do ministro, da chefe da SECOM, Paulo Pimenta, está no ar aqui com a gente. Lógico, velho, lógico, é isso. E aí, a tese do Pedro Cardoso, ela tá argumentada, sabe onde? Justamente nessa resposta aqui, ó. Justamente na resposta do apresentador aqui, que não teve coragem de responder ao ser colocado contra a parede, se sentia pressionado. Aliás, se sentia livre para dar a sua opinião de fato, né? Ali no jornal onde ele trabalha. E essa tese também está comprovada nos editoriais dos jornais brasileiros. É só abrir o jornal aí, ó, qualquer dia da semana, qualquer um dos jornais de grande circulação. É só abrir e ver que a tese do Pedro Cardoso está fundamentada, está estampada nesses próprios jornais, desde a capa até os seus classificados. O ministro que entra para falar aí nessa hora, inclusive, é o Rui Costa Pimenta. E com ele também houve a polêmica, né? Porque ele pergunta ali no momento do debate a Raquel Landim se ela era jornalista. E aí o pessoal aproveitou para utilizar isso, falar que o ministro tentou desqualificar e tal, e não sei o quê. Mas, cara, assim como o próprio Pedro colocou nas suas redes sociais, é uma pergunta que pode parecer indelicada, mas ela é completamente pertinente pro Brasil hoje. Porque o que a Raquel Landim pratica não é jornalismo, cara. Haja vista o tratamento que ela dá à Dilma e ao Marcos Trullo. Por que ela acha que a Dilma não é qualificada, sendo que a Dilma tem credenciais que a qualificam comprovadamente e o Marcos Trullo não tem nada? E mesmo assim, ela de uma maneira canalha, oferece aos dois um tratamento completamente distinto. E outra coisa, cara, a repercussão da resposta do ministro a Raquel Landim, que embora fosse indelicada, ganhou uma proporção muito grande nesse meio corporativista que é o meio do jornalismo brasileiro, na realidade serve só para ofuscar o que realmente é interessante nisso tudo, que é onde o Pedro Cardoso jogou luz. Qual que é o interesse que essas pessoas estão defendendo? Os interesses de quem? Quem que manda nos meios de comunicação do Brasil? É essa questão. O Paulo Pimenta, ele pode ter sido indelicado, pode sim. Mas os jornalistas brasileiros, eles precisam fazer o seguinte, tomar vergonha na cara, bicho, e pegar e responder essa questão. Você se sente pressionado pelos donos das redações, pelos donos dos canais de TV, pelos donos das estações de rádio? Vocês se sentem pressionados? Respondam isso, né? Não adianta querer colocar essa carga tremenda e absolutamente desproporcional sobre a fala do ministro e não responder a questão central, a questão de fato. Por que vocês não respondem? Por que ninguém tem coragem de responder? Por que ninguém tem coragem de ir pra televisão e falar sobre as pessoas que mandam na imprensa? Depois disso, essa bancada da CNN aí, você viu que os caras compartilham lá no Twitter se vangloriando de dizer que a militância do PT e do Lula já estão odiando eles de novo. E aí eles se vangloriam de ter incomodado tanto o Lula, quanto a Dilma, quanto o Temer, quanto o Bolsonaro, e vai incomodar quem é que seja. A gente sabe, primeiramente, que isso é mentira.
que eles incomodam sim mais uns do que os outros. E o que eles nunca vão incomodar é os interesses dos donos de jornais. E era isso justamente que a gente queria ver, pelo bem da democracia no Brasil. A gente quer ver incomodado também os magnatas, as 13 famílias que comandam os meios de comunicação no Brasil e que usam do seu poder econômico para poder pautar o debate público. Eles pautam o debate público porque são donos dos meios de comunicação, enviesam o pensamento, tentam levar a opinião pública para o lugar que é o de interesse deles e silenciam o verdadeiro jornalismo. Silenciam. E esses jornalistas que se prestam a essa subserviência, que se prestam a ser papagaio de pirata, de magnata, bilionário, dono de jornal e de canal de TV, reagem assim quando são pressionados, quando são colocados contra a parede, como o Agostinho colocou eles, quando questionou se eles se sentem realmente livres. E essa é a pergunta que eles têm que responder. E aí, Felipe Moura Brasil? E aí, Raquel Landim? E aí, Vera Magalhães, Merval Pereira, que escreveram no Globo aí mais uma vez no final de semana, tentando criar esse falso paralelismo entre Lula e Bolsonaro? Vocês não têm vergonha na cara, não? Respondam. Respondam aí a pergunta do Pedro Cardoso, que foi direcionada à bancada da CNN, mas serve para toda a imprensa brasileira. Vocês se sentem realmente livres? Hoje a indicação cultural é esse filme aqui, ó, Arábia, de João Dumas e Afonso Shoa. Tá disponível lá no MUBI para quem quiser assistir. Na minha opinião, essa é uma das grandes obras-primas do cinema brasileiro contemporâneo, é um filme de 2018, que é uma crônica, cara, muito sensível, muito bonita, do Brasil pós-golpe contra a Dilma, né? Narra uma realidade de trabalho precarizado, a busca pelo trabalho também, a busca pelo sentido da vida e pelo afeto num Brasil profundo. E através da perspectiva do personagem interessantíssimo, marginalizado, que é o Cristiano, interpretado pelo Aristides Souza, que é um personagem interessantíssimo, cara, ambivalente, muito potente. Com certeza, Arábia é um dos grandes filmes brasileiros de todos os tempos, na minha opinião. É um filme muito denso, um drama bem complexo, mas é um relato também, um relato muito sensível sobre o universo do trabalho, sobre a busca pelo afeto dentro das camadas mais popularizadas, a dificuldade também que as pessoas que têm menos acesso à informação, elas têm para dar expressão aos seus sentimentos. É um filme muito bonito mesmo, muito sensível, um filme que me emociona e que eu indico a todos vocês aí. Tá lá no MUBI, bom, não é tão barato assim para assinar, mas dá para ver aí também pelo Embaúba, que é a distribuidora deles. Eu acho que custa R$2 aí para alugar por 72 horas, também é uma opção. Nem o MUBI nem o Embaúba tá dando nada aqui pro canal, mas o filme é bom, vale a pena ver. É um filme realmente emocionante, uma das obras que mais me chocaram, no bom sentido, no cinema brasileiro dos últimos anos. Beleza? Valeu! Por hoje é só e até amanhã ou não.